Este episódio é uma espécie de segunda parte aqui nas famosas curvas e retas da Porca de Mursa. Estamos com Joaquim Teixeira, ele que é Team Manager e piloto da JC59 Racing Team Bom Piso, é também o vencedor da Divisão Turismos 2 e um dos grandes pilotos da categoria Turismos, com títulos na categoria e também com presenças sucessivas nos pódios da mesma ao longo dos últimos anos, presidente da APAM e um dos nomes mais consagrados da montanha nacional. Joaquim Teixeira, uma vez mais, muito obrigado por desta feita nos receber numa terra que lhe diz muito, pessoalmente e também como piloto, para falarmos daquilo que foi a época 2021 do piloto e do Team Manager e também para lançarmos a época de 2022. Vamos começar pelo Team Manager. Em 2021 criou uma equipa, a JT59 Racing Team. O porquê de optar, nesta altura da sua carreira, por construir uma estrutura própria? Antes de mais, obrigado por o convite. É um gosto estar aqui para todo o auditório que nos está a ver. Em 2021 nós resolvemos realmente, não fui só eu, fui eu, o Daniel, a Sónia, tudo aquilo que envolve, neste caso todos nós, resolvemos que estava na hora se calhar de virarmos um bocado a página. Nada nos move contra a equipa onde estávamos, pelo contrário, continuamos a ter uma excelente amizade, mas achámos que nós podíamos ter a nossa estrutura própria. E se calhar com essa estrutura nós podíamos ter tudo aquilo que era o nosso ponto de vista sempre em todas as provas e também se calhar só assim é que nós teríamos condições de poder fazer os dois campeonatos. O Daniel fazer a velocidade e eu fazer a montanha, porque com uma estrutura própria é mais acessível, porque nós podemos ir quando queremos, podemos fazer quando queremos e era isso um bocado a limitação que nós tínhamos, estar a ser assistidos por uma equipa. Pronto, em boa hora acho que enverdámos por esse caminho, que nos permitiu ter uma época muito boa, uma época quer na montanha, quer na velocidade, que não atingimos a 100% os objetivos, atingimos a 95% ou 96%. O que nos faltou foi realmente os títulos absolutos de campeão, fomos vice-campeão. Exatamente. E mesmo por equipas nos circuitos, o Daniel também conseguiu que a JT59 também fosse vice-campeã europeia e ibérica, nesse aspecto, nos supercars. Pronto, e acho que em boa hora fizemos isso, vamos manter em 2022. E, em princípio, iremos manter a nossa estrutura, que será uma estrutura só para nós, não é uma estrutura para fazer concorrência a ninguém, nem é uma estrutura virada para dar assistência a ninguém, é uma estrutura, como eu costumo dizer, própria para a nossa viatura. E pronto, e é aí que ela se limita à sua atividade. Joaquim Teixeira já fez aqui um resumo daquilo que foram os excelentes resultados absolutos. Como disse, voltou a sagrar-se vice-campeão nacional da categoria Turismos, voltou a dominar a seu belo prazer a divisão de Turismos, desta vez a Turismos 2, com esta pequena revolução regulamentar que o Campeonato de Portugal Montanha JC Group sofreu em 2021. O Daniel, como diz, lutou até ao fim, quer pelo título de equipas, quer pelos títulos individuais na Supercars Endurance Series 2021. Muitas vitórias, quer nos circuitos, quer na montanha. Praticamente impossível ser muito melhor logo uma época de estreia para a equipa. E no seu caso particular voltou a ser mais uma época em cheio. Sim, eu penso que sim, a equipa portou-se muito bem. Eu quando falo na equipa somos nós todos, incluindo e principalmente também os dois mecânicos que andam connosco, que são eles que nos permitem ter o Cupra sempre em condições, quer entre provas, em todo o serviço que fazem, quer nas provas, com toda a dedicação que eles colocam. Para nós foi um bom resultado. A nível de montanha eu não consegui o campeonato de turismos absoluto, porque às vezes as pessoas esquecem-se que eu já tenho 2 títulos absolutos de turismos. E, por outro lado também, além dos títulos que tenho de todas as categorias, quando não havia absolutos de turismos, era por categorias, este ano nós sabíamos que ia ser muito difícil, temos de ser um bocado racionais e saber que muitas vezes com todo aquilo que a gente consiga fazer há objetivos que são praticamente impossíveis, se não digo mesmo impossíveis, atendendo a várias variantes, que não vale aqui agora, vale a pena estar a escalpelizar, mas conseguimos, penso que pelo 4º ano seguido ou 5º ano seguido, vencer a minha divisão, categoria ou divisão, como era antigamente. Conseguimos pódios em todas as corridas, conseguimos vencer as 7 provas com que o campeonato se realizou ano passado, na minha divisão,
E nos circuitos também penso que conseguimos os objetivos. No meu caso concreto, eu como piloto dedico-me a 100% neste momento à montanha, deixei de fazer a velocidade. Eu podia ter feito algumas provas com o Daniel, achei que não era o mais correto, porque já que ele teve condições para fazer velocidade, eu acho que devia ser ele a fazer a 100%. Tínhamos na mesma a hipótese inicial que o Kim Santos pudesse fazer com ele. Por vários motivos profissionais, ele não foi possível, e a partir da altura em que ele disse que não iria ser possível, eu também achei que não devia continuar. Eu estou a fazer 100% a montanha e acho que me devia dedicar exclusivamente à montanha, e o Daniel dedicar-se exclusivamente aos circuitos, até porque já não é a minha vocação. Eu acho que gosto mais de corridas mais curtas, é da idade também. Eu gosto mais daquelas corridas curtas em que vou no limite, aqueles 4 ou 5 quilómetros. Mas é isso que eu estou habituado, eu gosto, e acima de tudo gosto de uma coisa que a montanha tem, que independentemente, que isso é mais do que falado, do bom ambiente, da família, gosto do público, que nós infelizmente nos últimos 2 anos não tivemos, se calhar, o público que poderíamos ter. Neste último ano já começámos a ter, e este ano penso que poderá ainda ser melhor. É um dos campeonatos que nós sentimos o carinho que o público tem, ele está junto a nós, eles vibram a nossa passagem. Nós não vemos muitas vezes a quantidade de público, mas quando regressamos à partida, nós vemos aquelas centenas e milhares de espectadores que estão ao longo do traçado a aplaudir-nos, e isso dá-nos um ânimo para, na próxima subida, tentarmos ser cada vez melhor. E é isso que neste momento a mim me satisfaz, e é isso que neste momento me dá prazer continuar no Campeonato de Montanha. João Teixeira, 2 momentos também que penso que lhe disseram muito em 2021, foi obviamente a sua participação integrada no Europeu de Montanha em Boticas, praticamente nos primórdios da época, e depois no final da época, esse corolário que acho que nenhum de nós algum dia irá esquecer, a participação no FAL Climb Masters. 2 momentos muito emocionantes da época. 2 momentos emocionantes, mas não querendo ser imodesto, mas são 2 momentos que para mim não foram novidade, porque eu já fiz várias rampas do europeu, concretamente na Falperre, já fiz provas internacionais, concretamente em Espanha, quer nas ilhas, quer no território mesmo espanhol, e também já fiz o Master em Itália em 2018, portanto não foi uma experiência nova, mas é sempre uma experiência diferente. É sempre uma experiência, o convívio que nós temos com pilotos de toda a Europa, pilotos com todo o tipo de viaturas, excelentes pilotos, e o carinho que essas provas nos trazem, mais uma vez, acima de tudo, com o público que vibra com todos nós. E sim, é sempre uma mais-valia que eu gostaria, enquanto andasse cá, de poder participar. Poder participar quer no Master, quer nas provas do Europeu, é sempre diferente das provas do Nacional, mas tenho de dizer uma coisa, não é igual. Mas eu tenho muito orgulho nas provas do Campeonato de Portugal de Montanha, porque além do público, além do número de inscritos, e nós não nos podemos esquecer que o ano passado nós chegámos a estar inscritos em provas do campeonato mais de 70 viaturas. Exatamente. Chegámos a ter público excelente em algumas provas que a pandemia já começou a autorizar, e acima de tudo também são aquelas provas que nos diz muito, porque todos os anos nós damos mais um passo nas condições de segurança, e nós já vimos, infelizmente, alguns casos que, se não fossem as condições de segurança que nós temos, podiam ter origem muitas vezes mais gravosos do que aquilo que foi, mas nós neste aspecto acho que estamos a investir, e bem, no Campeonato de Montanha, na segurança, na divulgação, na promoção, e é isso que cada vez está a trazer mais pilotos, muitos deles de outros campeonatos, que vêm cá, experimentam e depois acabam por ficar. João Teixeira foi há pouco tempo atrás reeleito para mais um mandato à frente da APAM, da Associação dos Portugueses, dos Pilotos Portugueses de Automóveis de Montanha, e enquanto Presidente da APAM é uma das figuras mais em destaque e que mais dá a cara pelo consórcio promotor do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que integra a APAM e todos os clubes organizadores das provas que integram ano após ano o campeonato. Há pouco tempo atrás saíram também os dados sobre o impacto mediático do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, superior a 7 milhões de euros, transformando-o num dos campeonatos mais mediáticos do desporto motorizado português, e estes números que têm crescido de ano após ano, com exceção, obviamente, do primeiro ano da pandemia, que mesmo assim teve números muito satisfatórios para um ano que só teve 3 provas, dizem bem do trabalho que vocês têm que estar muito orgulhosos do promotor, porque desde que pegaram no campeonato
tem sido sempre a subir em termos de sucesso competitivo e sempre a subir em termos de sucesso no impacto mediático. Sim, o promotor, que é constituído por todos os clubes que organizam as provas de montanha e pela Associação de Pilotos, penso que tem feito um trabalho meritório. Não quer dizer que conseguimos fazer tudo, há muito mais para fazer, mas temos traçado um caminho que paulatinamente temos caminhado nesse sentido, tentando melhorar aquilo que são os aspectos do ano anterior. Disse, e se calhar com alguma razão, que eu sou uma das caras, também é isso que muitas vezes também é ingrato para mim, porque sou uma daquelas caras que muitas vezes tem de se chatear, tem de pugnar pela defesa do campeonato de montanha, junto de todas as instituições, sejam elas quais forem, e muitas vezes isso também cria-me uma má imagem, porque cria uma imagem reivindicativa, uma imagem de insatisfeito, mas é isso que eu sou. Quando eu não quiser ser reivindicativo e quando eu não quiser ser satisfeito, não em minha defesa, mas em defesa do campeonato de montanha, em representação dos pilotos, mas também em representação dos clubes, eu vou-me embora, passo a ser só corredor, piloto, deixo de estar na APAM, pronto, e depois alguém há de tomar conta daquilo. Enquanto eu cá estiver, por muito que desagrade às pessoas, eu vou continuar a querer o melhor para este campeonato, vou defender este campeonato até ao máximo, nem sempre é fácil, porque nós por acaso conseguimos uma boa sintonia, pilotos e clubes, o que não é normal neste país, porque os interesses são totalmente dispares. Os interesses dos pilotos não são os interesses muitas vezes dos clubes. Nós temos feito uma simbiose de interesses, temos sabido ceder cada um de nós naqueles pontos que é necessário ceder para que o coletivo se sobreponha, e se calhar é essa uma das fórmulas que tem conseguido que este campeonato seja gerido por um promotor que não tem fins lucrativos, é um promotor que se calhar é o único que mais congrega associados na FPAC, porque são 5 clubes mais a Associação de Pilotos, é caso único em Portugal, são clubes com direito próprio de assento na FPAC e que todos eles estão a pugnar para ter o melhor campeonato possível em Portugal, e é um campeonato que, e modestamente tenho de o referir, já começa a ser visto lá fora em outros países como um campeonato dos melhores campeonatos de montanha que existem. E por direito próprio e mérito próprio, que tem sido um trabalho exemplar. Joaquim Teixeira, voltemos ao Team Manager e Piloto para falarmos de 2022. Quais os planos em termos de equipa da JT59 Racing Team Bom Piso e quais os planos do piloto Joaquim Teixeira para esta época que se avizinha? Olha, os planos do piloto Joaquim Teixeira também não sei, porque eu, muito sinceramente, ainda não falei com nenhuma das firmas que me apoiam neste projeto, muitas delas há mais de 20 anos, que eu já considero que são apoios de amigos e não de patrocínios. Ainda não falei, quero crer que os vou ter na mesma a apoiar-me, e caso isso aconteça, caso eu pelo menos mantenha os mesmos apoios, já que será difícil angariar mais alguns, mas vou tentar. O projeto piloto é fazer o campeonato todo de montanha. O projeto da equipa JT59 Racing Team Bom Piso é ter o piloto Joaquim Teixeira a fazer o Campeonato Portugal de Montanha, na totalidade, e ter o piloto Daniel Teixeira a fazer, pelo menos, o Campeonato Portugal de Velocidade. Se os apoios não chegarem e fazer, se calhar, em simultâneo, porque só difere uma prova, já vou querer esticar mais um bocado, fazer os supercars, porque só há uma prova de diferença. Caso isso não se mantenha, pelo menos o Daniel há uma coisa que eu garanto, nem que seja sem apoios nenhuns, o circuito Vila Real ele faz. E depois há outra prova qualquer, destas todas do campeonato, que ele também, em princípio, fará. Na totalidade, depende dos apoios. Se tiver os apoios necessários, pelo menos como os apoios que eu tive em 2021, ele poderá fazer as provas todas do campeonato. Se não tiver, pelo menos 2 faz e uma será o circuito Vila Real, que eu sei que ele diz muito, é um momento de prazer para ele, que eu quero que ele consiga vivê-lo mais uma vez, como tem feito nos últimos anos. E ao fim de tantos anos já de dedicação, quer enquanto dirigente, quer enquanto piloto, ao desporto motorizado, aquelas ganas de vencer continuam intactas? Sim, é assim. Eu já tenho dito algumas vezes, na montanha eu quero sempre ganhar. Sou amigo de toda a gente, respeito toda a gente, mas quero sempre ganhar. E quando eu achar que já não consigo ganhar, eu, paulativamente, e sem ninguém dar conta, eu afasto-me. Enquanto eu conseguir ganhar, podem contar comigo. Na velocidade, eu podia fazer uma prova ou outra, mas eu não tenho já grande, não é vontade, não sinto aquele chamamento para fazer provas de velocidade. São provas longas. A gente, com o passar dos anos,
não é a mesma coisa, não tem aquela adrenalina de andar dentro de um carro. Porque há colegas meus que gostam muito de andar lá porque andam muito tempo, não quer dizer que andem depressa, andam é muito tempo dentro do carro. E eu, como nunca gostei muito de ser taxista, não gosto de ir para as provas só porque ando dentro dos carros muito tempo. Gosto de andar enquanto eu acho que tenho um ritmo para andar. E eu já fiz uma prova ou duas com o Daniel, concretamente há 2 anos, quando o Kim Santos não pôde fazer. E o Daniel sabe que eu às vezes por rádio dizia, ainda falta muito para acabar isto. Se calhar se fosse em 2021 eu não diria isso. Porquê? Porque foi um campeonato extremamente competitivo, com carros com andamentos muito iguais, e aí ainda me dá aquela pica que eu tenho de ter e que tenho na montanha. Agora, quando os carros, como eram antigamente o campeonato de velocidade, e mesmo se calhar o deste ano 2021, em que há carros totalmente dispares de performance uns dos outros, em que ao fim de 2, 3 voltas já levam 20 segundos de avanço aos outros, em que a gente nem chega ao da frente, nem o de trás chega ao pé de nós, não me dá qualquer adrenalina andar lá e prefiro manter-me na montanha. Joaquim Teixeira, muito obrigado por nos ter recebido aqui em Mursa. Cá estaremos em março para vermos de regresso o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Foi entrevista com o Joaquim Teixeira aqui numa tripla função, além de piloto e consagradíssimo piloto. Em 2021 chegou uma vez mais ao título de vice-campeão nacional da categoria Turismos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, onde venceu e convenceu, dominando em todas as provas a divisão Turismos 2 aos comandos do Cupra TCR da JT59 Racing Team. Enquanto team manager da equipa que ele próprio criou juntamente com os seus nessa época de 2021 que terminou há pouco tempo. Levou o seu filho, Daniel Teixeira, ao título de vice-campeão de TCR e também absoluto, e a sua própria equipa a ficar na segunda posição da Supercars Endurance Series, e prometem em 2022 continuarem a brilhar na velocidade e na montanha. Com a edição de Armando Leitão, Joaquim Amandio Santos em Mursa, para a AV Motores, um abraço a todo o auditório.